Na internet, constantemente vemos debates de qual é o melhor Homem-Aranha, e neles, o holofote está sempre no Homem-Aranha do Tobey Maguire ou no do Andrew Garfield. Eu mesmo me identifico e prefiro o Homem-Aranha do Tobey. Mas por quê? Antes, vamos entender o que faz uma pessoa se identificar com um super-herói. Nesse caso, o Homem-Aranha. O primeiro tópico é a aspiração e o ideal de ego. Freud descreveu o ideal de ego como a imagem interna de quem queremos nos tornar: mais corajosos, mais competentes, mais admirados. Now that everybody knows, you don't really have to hide or lie to people. O herói encarna isso de forma concreta e visual. O herói, psicanaliticamente, encarna o eu ideal, uma versão amplificada de nossas melhores qualidades. Peter Parker projeta o que muitos desejam, inclusive eu. A inteligência sendo recompensada, o tímido que se revela extraordinário, o excluído que vira protetor. Ter os valores alinhados com o Homem-Aranha é outro motivo que faz os fãs o terem como favorito, principalmente aquelas pessoas que se sentem à margem. Tendemos a nos identificar com heróis que defendem o que já valorizamos. Quem preza a justiça coletiva se conecta com o Capitão América. Quem valoriza inteligência e autonomia, com Tony Stark. E quem preza por responsabilidade silenciosa se identifica com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é o herói da comunidade, do bairro, da vizinhança. O Peter tem relações simples, como com Tio Ben, Mary Jane, Harry. É mais íntimo, mais culpado e mais universal. Se adequa a todas as pessoas. Mas nenhum desses motivos definem o porquê escolher o Tobey como o favorito. Esses motivos justificam o porquê escolher o Homem-Aranha. O principal motivo que me aproxima do Tobey e me afasta dos outros é a vulnerabilidade compartilhada. Nós nos identificamos mais com heróis que têm fraquezas. A vulnerabilidade cria uma ponte emocional. Peter Parker é ansioso, pobre, rejeitado socialmente, culpado pela morte do tio. Seus medos são os nossos medos em uma versão maior. E para mim, o Peter Parker do Tobey é o que mais compartilha minhas dores. O Peter do Tobey trabalha, estuda e ainda é super-herói. Enquanto do Tom Holland e Andrew Garfield apenas estudam e são super-heróis. Eu, pessoalmente, trabalho e estudo, mas não combato crimes. Dos três, quem coincide mais comigo é o Tobey. No amor, o Peter do Tom Holland conquista a MJ. Male Spider's ability to hypnotize females. Stop, come on. E também a Elizabeth Reese, que é a filha do Abutre, o vilão do filme. O Andrew Garfield conquista a Gwen. Sorry, I love you. Don't hate me. E o Tobey perde a Mary Jane. Bem, a minha situação amorosa eu prefiro nem comentar. O Peter do Tom Holland é apadrinhado pelo Homem de Ferro. O do Tobey e Andrew, não. That's not a hug. I'm just grabbing the door for you. All right, kid. Good luck out there. Nessa eu posso me identificar com o Andrew também. A verdade é que eu sou quebrado. E dos três, o Tobey é o que chega mais perto de mim. Ele tem fracassos reais, não consegue pagar o aluguel, leva folga nas paqueras, perde empregos, faz bicos por dinheiro. Seus poderes não resolvem os problemas humanos, e isso eu reconheço. Mas esse fator não é o único. Ainda tem uma agravante. O filme do Tobey foi o primeiro filme do Homem-Aranha nos cinemas.
E isso gera nostalgia nos adultos que acompanharam Peter Parker com um amadurecimento denso. Perda do tio Ben, responsabilidade, sacrifício, amor não correspondido, identidade secreta como peso. Isso ressoa mais com adultos que já tiveram perdas reais do que com adolescentes. Uma distinção recorrente entre fãs é que o Tobey foi o melhor Peter Parker, mesmo que sua versão do Spider-Man seja considerada mais séria, enquanto o Andrew Garfield foi o melhor Homem-Aranha dentro da máscara, mas menos convincente como Peter, e o Holland sendo o que equilibra melhor os dois. Para o público geral, que se identifica mais com um alter ego vulnerável do que com um herói acrobático, o Tobey vence, e eu sou um deles, porque eu estou mais perto do Peter Parker do que do Homem-Aranha. Se você gosta do Homem-Aranha e também gostou desse vídeo, aproveita e assiste esse vídeo aqui, em que eu fiz uma resenha sobre o filme Homem-Aranha: Um Novo Dia, o mais recente do Tom Holland.